Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a nossa reflexão diária. E hoje nós vamos estar meditando no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 2, verso 4, que diz: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Esse texto está incluído na oração de Ana, no cântico de Ana. Ana, durante muitos anos, muito tempo, ficou esperando um filho, ela não podia gerar. Ana era estéril, embora o seu esposo Eucana a amava muito, mas para ela isso não era suficiente. E ele sempre tentando alegrar o coração de Ana, mas não era suficiente o seu amor, o seu carinho, porque ela estava sempre entristecida, porque não podia gerar. Ela tinha o desejo de ter um filho, e o pior do que isso, a sua rival Penina, ela tinha filhos, e ela falava de Ana, ela zombava de Ana, e cada vez mais Ana ia se entristecendo. Mas diz a palavra do Senhor que um dia Ana entra no templo, ela não tinha condições de orar, não saíam palavras da boca de Ana, de tanto que ela estava entristecida, amargurada por causa da situação em que ela estava passando já há muito tempo. Ela até é mal interpretada pelo sacerdote Eli, que pensa que ela estava bêbada, pensa que ela estava embriagada, mas não, ela era simplesmente uma mulher que estava amargurada, entristecida por uma situação que saía do seu controle. Mas diz a palavra que um dia Deus se lembrou de Ana, Deus visitou o ventre de Ana, e depois dela estar junto de seu marido, o Senhor a agracia com uma gravidez que ela esperava há muito tempo. E depois desse processo em que Ana passa, então Ana compõe um cântico ao Senhor, louvando a Deus pelos grandes feitos na sua vida, porque ela entendia que só o Senhor teria condições de serrar a madre e de abrir a madre. E no seu cântico Ana vai dizer: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. É interessante aqui que nós vemos outras coisas que Ana fala. Ela exulta ao Senhor em vários momentos dessa canção. Ela diz o quanto o Senhor fez na vida dela e quanto a alma dela estava feliz. Diz que a boca dela se dilatou sobre os inimigos. Ana fala isso nesse cântico: meu coração se dilatou diante dos meus inimigos. O Senhor alegrou o coração de Ana, o Senhor deu salvação à causa de Ana, causa perdida humanamente falando, mas Ana suplicou e orou ao Deus do impossível, e ela vai dizer neste cântico de adoração ao Senhor: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Ora, olha a controvérsia nesse texto, onde diz que aqueles que antes eram fortes, que tinham arcos fortes, agora tropeçam, ficam com seus arcos fortes quebrados, ficam impossibilitados. Mas os que eram antes, os frágeis, os que tropeçavam, os que não tinham força,
esses foram cingidos de força, porque o Senhor, Ele não faz do jeito muitas vezes que o homem espera, porque o homem vê simplesmente o óbvio. O forte é sempre forte, o fraco é sempre fraco, mas o Senhor aqui, Ele pega o que era forte e faz ficar fraco, e o que era fraco ficar forte, porque Penina que a injuriava, Penina que a entristecia, agora fica sem entender o que tinha acontecido na vida de Ana. E Ana, que era sempre humilhada, entendeu que o Senhor a estava exaltando. E aqui tem uma lição para nós, que é Deus que nos exalta e não somos nós mesmos que nos exaltamos. E o Pedro fala exatamente isso, que aquele que se humilha ao Senhor exalta, e aquele que se exalta ao Senhor humilha. E aquela que Ana entende que só o Senhor exalta e abate, dá vida e tira vida, coloca reis no trono e tira reis do trono. Ana então entendia as grandezas de um Deus que ela servia, e por isso ela resolve fazer um cântico exaltando o nome do Senhor, dizendo, entre outras coisas, ela falou que o arco dos fortes, esse foi quebrado, mas os que tropeçavam foram cingidos de força. Do Senhor vem a nossa fortaleza, e Ana entendia isso, que tudo vem do Senhor. Somos muitas vezes frágeis, mas fortalecidos pela graça de Deus que habita em nós. Que o Senhor nos abençoe. Fique na paz.